Paz seja convosco. Amém. Se o Felipe me permite corrigir a oração dele, o Espírito Santo não passou aqui, ele está aqui, né? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Louvamos a Deus pela sua bendita graça sobre as nossas vidas, porque há exatamente, estilosa, né? Há exatamente 1 ano e meio nós começamos a meditar sobre Efésios em outubro de 22. Se Deus assim o permitir, nós vamos estar finalizando nessa noite esse rico estudo, na qual eu ainda não tenho a direção, e como nós temos feito sempre na mudança de livros, a gente medita alguns domingos no livro de Salmos. Mas vamos dar continuidade ao material de Efésios. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema a necessidade da oração. A oração não é a última peça da armadura, mas algo que junto com a palavra de Deus é a cola que une essa armadura, mantém ela firme, fixa, ajustada em todo o nosso corpo. O texto que meditamos na semana passada foi Efésios 18 a 20, que diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir a minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Uma guerra que não pedimos para participar, mas que devido à filiação divina, nós somos automaticamente alistados, colocados nela. Equipar-nos com a armadura de Deus não é uma operação mecânica, como muitos cultos propõem. Vou determinar a campanha das 7 semanas, e aí uma semana eu determino que você recebe a couraça, outra recebe o capacete. Não funciona dessa maneira. É em si mesmo uma expressão da nossa dependência de Deus, a necessidade dessa armadura espiritual, e ela vem através da leitura da palavra e da oração. Orar é mostrar a nós mesmos, não a Ele, que nós somos dependentes dEle. Devemos orar em todo o tempo, com toda ação e súplica, que é exatamente o que o apóstolo Paulo fala. Com toda perseverança, não desistindo, e fazendo súplica não só por nós, mas também por todos os santos. A palavra de hoje tem como título, poderia até ser a continuação, né, a necessidade da oração, mas como nós estamos finalizando, eu vou colocar o título de graça e paz. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6, nós vamos ler o capítulo inteiro. Efésios, capítulo 6. Se tivesse mais tempo, até leria o livro inteiro, mas vamos só no capítulo 6. Assim diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, verso 1 em diante. Manu, fique em pezinho um pouquinho para a leitura da palavra, tá bom? Daqui a pouquinho você senta. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas.
Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí nós vamos meditar no versículo da agora para frente, verso 18 em diante, que diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito, e o que faço de tudo, vos informará Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, amém? Senhor, louvamos o Senhor pela leitura da Tua Palavra, pela conclusão. Assim esperamos da Tua Palavra nesta noite no livro de Efésios. Estamos andando, Pai querido, há mais de 1 ano e meio juntos, meditando nesse texto rico. Sabemos que não exaurimos, Pai querido, as meditações, mas sabemos que cada um de nós recebeu uma porção. Queremos nesta noite abrir o nosso coração mais uma vez, declarar-nos submisso ao Teu conhecimento e à Tua sabedoria, para que nós possamos, Pai, sermos achados sábios diante do Senhor. Fala conosco, Pai, em especial me dá a capacitação, para que eu possa transmitir uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus, amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus, poder se assentar em nome de Jesus. Eu ouvi uma frase em um filme secular que eu achei extremamente interessante, que eu vou compartilhar com vocês antes da meditação da palavra, que diz assim: muitos podem ser inteligentes, mas nem todos são sábios. Sabedoria vem do alto, e você saber utilizar a sua inteligência com a administração e a luz do Senhor. Então você tem que ser inteligente, mas mais que inteligente, seja sábio em usar a tua sabedoria. Amém? Graça e paz. Muitas igrejas cumprimentam com a paz do Senhor, outros shalom, e outros cumprimentam com a graça e a paz, que era um cumprimento comum do apóstolo Paulo, tanto na abertura das suas cartas, como na finalização das suas cartas. Mas antes disso, dando continuidade à palavra da semana passada, que estávamos falando sobre a condição da oração, que não é mais uma peça da armadura, mas que é um elemento essencial para que nós possamos, como cristãos, ter essa armadura bem ajustada em nós. Finalizamos com a seguinte frase dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo: vigiai e orai. Foi a falta de obediência a essa ordem que levou os apóstolos à deslealdade desastrosa. Enquanto Cristo orava, eles dormiam. Algo que acontece também na minha vida e na sua vida nos dias de hoje, quando nós não damos o devido valor às coisas espirituais em detrimento das coisas materiais. Estamos num planeta, vivemos, precisamos trabalhar, mas não é a nossa prioridade, não deve ser a nossa prioridade. E muitas vezes nós somos encontrados como pessoas que olham apenas para o material e não somente para o espiritual.
É mediante a oração que esperamos no Senhor e renovamos as nossas forças. Se você espera em mim, se você espera no governo, se você espera no seu cônjuge ou no seu filho ou alguma coisa, você vai se decepcionar. Nós devemos esperar no Senhor, nas nossas orações. Nós renovamos as nossas forças, porque elas não procedem do que nós vemos, mas nós procedemos da nossa esperança, na nossa fé, que é algo que nós não vemos. Sem oração nós somos débeis para ficar firmes contra as forças do mal. E amanhã, com certeza, na sua porta vai ter um leão para você matar. Se não, vai ter um outro depois do almoço. E se você não estiver preparado espiritualmente, você vai cair no chão. Orai também por mim, porque Paulo ele não era só inteligente. Ele era um homem que dominava pelo menos 4 línguas: hebraico, aramaico, grego, latim e talvez uma outra língua qualquer. Ele era poliglota. E ele era uma pessoa inteligente e versada nas escrituras. Não só nas escrituras, ele era respeitado, mas ele era também sábio. E ele fala: orai também por mim. Ele era suficientemente sábio para saber da sua própria necessidade e força para ficar firme contra o inimigo. E era também suficientemente humilde para pedir que os seus amigos, os seus irmãos, orassem não só com ele, mas também por ele. Por isso que a condição da oração aqui, ela vai saindo da condição de você orar somente por você e pelas suas necessidades, mas orar pelos santos. E o apóstolo Paulo deixa muito bem claro isso. As forças que Paulo precisava, entendendo que ele estava preso. Se a gente for voltar livro de Atos, se a gente for voltar um pouco livro de Romanos, o que acontece ali? O apóstolo Paulo começa a proclamar o evangelho e as pessoas começam a persegui-lo. E chega um momento em que uma turba, um grupo de judeus o prende, começa a bater nele, aparecem os soldados romanos. E os soldados romanos começam a falar assim: vamos bater nesse cara porque esse cara está criando confusão. Ele olha e fala: é lícito um cidadão romano apanhar? E aquelas pessoas morreram de medo, porque dentro do Império Romano, um cidadão romano ele tinha que ser julgado. E aí vai daqui, vai de lá, é uma história longa. Chega um momento em que ele fala assim: apelo para César. Eu não recebo o julgamento do Tribunal de Primeira Instância. Eu não recebo do STJ, eu recebo só do Supremo. E aquilo era uma norma deles. Quando a pessoa incitava aquela condição, que não era comum, porque Nero era sanguinário, as pessoas levavam aquele homem preso até César. E ele estava em Éfeso exatamente preso. Para ele morava numa casa que ele pagava aluguel, havia sido concedido esse benefício para ele, mas ele passava o dia inteiro preso. Tinha um soldado que era colocado dele, amarrava o pé, amarrava o braço, sei lá, colocava as correntes nele, e ele não fazia nada. Talvez ele tomasse banho e fizesse xixi e cocô, sem ninguém, mas fora isso, ele estava preso. As forças das quais Paulo precisava não era apenas para a confrontação pessoal com o diabo, porque cada palavra que ele levantava era um impacto no inferno. Quando você se coloca como um cristão, é exatamente isso que acontece. Você confronta o inferno. Se a tua foto era uma foto 3x4, e eu ouvi isso em batalha espiritual há anos. Se a tua foto era uma foto 3x4, passa a ser um outdoor, em que você começa a receber ataques. Mas muito mais que isso, e também isso, o apóstolo Paulo pedia que ele fosse fortificado na sua forma de falar, que ele pudesse ser capacitado no seu ministério evangelístico, em que ele procurava libertar as pessoas da escravidão. É a minha função aqui nessa igreja, trazer para você libertação das áreas que você ainda é aprisionado. Essa tinha sido parte da comissão original quando o Senhor Jesus o mandou converter pessoas. Não precisa abrir o texto, Atos 26, 16, 18. Naquele momento em que o apóstolo Paulo já tinha cartas para ir prender judeus em outros lugares, aparece a presença do Senhor Jesus Cristo como uma grande luz, e ele cai no chão, não estava no cavalo, coisa nenhuma, cai no chão, e ele ouve uma voz: por que me persegues?
E aquele povo não entendia nada que estava com ele, porque haviam soldados que estavam junto com ele, haviam pessoas que estavam seguindo ele, e aquela voz do céu fez com que aquelas pessoas se morressem de medo, e naquele momento os olhos de Paulo se fecham e ele fica cego, e ele é levado para um lugar lá, e aí a história conta que Barnabé vai lá, ora por ele, e ele é liberto daquela cegueira, e ele percebe que a comissão dele era libertar os cativos. É a mesma comissão que eu recebi no Evangelho, é a mesma comissão que você recebeu quando você disse sim. Esse era o conflito espiritual da qual Paulo tinha consciência. Além disso, ele não poderia deixar o campo de trabalho, de batalha, apenas porque estivesse preso. Ele, quando estava solto, ele fez viagens, mas naquele momento ele estava preso. E ele poderia simplesmente falar: eu não posso fazer nada, enquanto Deus não me libertar, eu vou continuar aqui fazendo as minhas orações. Mas não, ele usava qualquer campo para poder pregar o Evangelho. E aqueles soldados que estavam com ele ouviam a palavra, porque as pessoas vinham visitá-lo, e enquanto ele ministrava para aquelas pessoas, aqueles soldados ouviam. E muitas pessoas podem ter se convertido. Lucas atesta que as pessoas ouviam aquela pregação. Quando o apóstolo Paulo pregou, de manhã até a noite, o cara caiu lá de cima, caiu no chão e como morto, e estava morto, e Paulo ora e ressuscita ele. Ele estava preso. Deve ter havido muitos outros indivíduos, além de, por exemplo, Onésimo, que era um foragido escravo. Ele fugiu do seu senhor, e ele vai lá e ele aprende o Evangelho. E o apóstolo Paulo fala: você já é um irmão, mas agora você tem que voltar para o seu Senhor, que também é cristão. E eu já expliquei para vocês que aquele era um procedimento normal, a escravidão dentro do meio cristão, mesmo dentro do meio cristão. E ele fala: não, agora você vai lá, e eu vou mandar uma carta, dizendo para ele: olha, se ele deve alguma coisa, eu pago, mas trata ele como irmão, porque ele é o meu irmão. Quantas pessoas como Onésimo, como as pessoas que estavam ali ouvindo, e ele ora para aquelas pessoas que estavam lendo a carta de Éfeso e fala assim: que eu seja ousado no falar. São as últimas palavras dessa carta que realmente a gente tem que começar a prestar um pouquinho mais de atenção. Essa expressão ousado no falar, dentro do contexto grego que era onde Paulo vivia, era o contexto de você falar com liberdade. Nós temos hoje liberdade de falar o Evangelho, à vontade. Você pode se levantar na praça. Ontem eu estava passando com a Rosângela e a Heloísa, voltando de uma saída que nós demos, e aí estava lá, ali do lado do Itaú, lá perto de casa, estava lá os caras lá vendendo salgadinhos, negócio lá, e o cara estava com uma caixa de som lá, e ele estava pregando o Evangelho. Eu olhei e falei para ele: olha lá o cara pregando, entendeu? Então, no contexto grego, era essa liberdade no falar. Qualquer um poderia expressar a sua opinião. Quando a gente vê lá em Atos, Paulo falando do Deus desconhecido, as pessoas começam a ver ele falar, falam assim: esse cara está falando uma coisa interessante, vamos levar ele para um nível maior, para ele poder discutir. E ele começa a falar de ressurreição, começa a falar do reino dos céus, e aquelas pessoas olham intrigadas e falam assim: o que você está falando é interessante, nós queremos ouvir um pouco mais. Ele não estava preso ainda. Mas não era só essa liberdade que o apóstolo Paulo estava preocupado. Ele não estava só querendo essa liberdade de falar. Depois, essa condição de ousado no falar começou a ter a ver com a sinceridade do que se falava, a fidelidade com o que se falava, o zelo em relação às coisas com que se fala. E nós temos falado muita borracha, muita besteira. A internet, ela é um mar de você perder o seu tempo em relação a isso. Você para e vê um vídeo, aí você passa o dedo e você vê outro, e você não consegue ter uma inteligência artificial ali, que está te amarrando para você continuar perdendo o seu tempo ali. E isso amarra você e amarra eu. Nós somos amarrados e presos a isso. Esse é o objetivo. O objetivo, talvez, com uma força maior nos bastidores, para impedir que você leia, que você medite, que você esteja com seu filho, com a sua filha, com seu marido e com a sua esposa, porque você está lá vendo as porcarias dos vídeos, e eu me pego desse mesmo jeito. Isso pode ser um jogo eletrônico, isso aí pode ser... Manu, tudo bem, Manu? Manu, nós estamos no culto, Manu. Você não é bebezinha. Olha lá a Helena sentadinha como ela está.
olha lá, Júlia, você tem que ficar quietinha, você não pode importunar a mamãe. Tem que ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos a condição de videogames, nós temos a condição de futebol, de tudo, tanta coisa, que a gente poderia até falar que é um Deus do entretenimento, que é aquilo que nos absorve. E quando nós não estamos trabalhando, nós achamos que nós podemos usar o nosso tempo à revelia, e nós estamos errados. E o apóstolo Paulo está trazendo essa condição de que nós temos que aprender a falar o que nós devemos, o que é importante, o que edifica. E essa condição de ser ousado no falar, ele está falando sobre exatamente essa condição de falar com coragem, com confiança, ousadia, especialmente na presença de outras pessoas que você não conhece. Paulo pede que aqueles homens orem por ele, me dê ousadia no falar, porque eu vou para César. E eu vou ter que falar lá. A palavra de Deus não fala sobre isso, mas com certeza o apóstolo Paulo falou com César da palavra de Deus, pelo tempo que lhe foi dado a falar. Essa é a liberdade que ele anseia. Ele não está preocupado em ele ser livre de corrente no bolso. Ele não está preocupado se ele está na Papuda, se ele está em Sing Sing, ou sei lá, em qualquer outra penitenciária. A preocupação dele é a liberdade no falar. Não é pela liberdade de confinamento, mas a liberdade para pregar o evangelho que você ainda tem. Nós ainda temos. Pode ser que nós não tenhamos. As boas novas que Paulo anuncia, ele ainda chama de mistério, porque ele sabe que não procede dele. É algo que procede do alto. E ele fala que precisa de duas qualidades em especial. Ele fala no texto bíblico que ele precisa da palavra e da intrepidez. Mas que palavra é essa? É a palavra de Cristo? Não é. Essa palavra é a condição de você falar com clareza. As pessoas têm que entender o que você fala. E eu em casa, às vezes eu estou brincando com a minha filha, com a Rosângela, e aí a gente está falando assim, eu acelero a minha voz, falo, entendeu? E ela fala, a Luísa olha e fala assim, o que, entendeu? Nós temos que ser claros no falar. E nós temos que ser claros no falar sem medo. Se eu tivesse medo no falar, eu não repreenderia vocês em tantas coisas. Não repreenderia. Então eu estava hoje lá, a Helena de manhã lá com a bolachinha lá, falei, aqui na igreja não é lugar de comer. Não é lugar. Nós limpamos essa semana a igreja. Lugar de comer lá embaixo ou lá fora. Mas ela recebeu instrução. Então eu vou lá e repreendo. Ela não tem gerência ainda, mas a Aisla tem. E a Aisla estava comendo uma maçã, eu fui lá e falei para a Aisla, você não pode comer maçã aqui dentro. Entenda que repreensões pequenas ou grandes têm que proceder do Espírito, e a pessoa só recebe aquilo porque procede do Espírito. O apóstolo Paulo fala, me dê a palavra, que eu possa proclamar sem medo. É a condição de você saber e fazer. Muitos pastores sabem e não fazem, tem medo. A outra condição é a condição da intrepidez, que é a condição das pessoas falarem não só a verdade, mas tentarem falar com ousadia. Há muitas pessoas que são leões na pregação. Você é um miserável, você é um podre, um verme. Mas o que o cara está trazendo de conteúdo bíblico para que aquela pessoa cresça? A pessoa ela fala sem medo. Mas será que ela está alicerçada no Senhor para falar? Ou ela está falando na sua própria carne? Ela está com raiva porque o cachorro mordeu ela, ou porque a esposa brigou, ou porque a filha não está dando não sei o quê. Então a pessoa ela sai vociferando, essa é uma palavra de livro, né? Vociferando palavras de ira, de braveza, talvez de um próprio pecado que ele tem. Pessoas que fazem sem saber e fazem errado. A clareza sem coragem, isso não é texto meu, é claro, né? Eu não sou poeta desse jeito, mas a coragem, a clareza sem coragem é como a luz no deserto. É muita claridade, você não tem nada para ver, é só areia. Nada. E se você tem a intrepidez sem a coragem, é como uma luz, ou melhor, é como uma bela paisagem sem nenhuma luz. Você não adianta você gastar o seu vocabulário ou a sua palavra para pérola aos porcos, porque ninguém vai comer aquilo. Mas também se você não iluminar a palavra através da proclamação, as pessoas não vão ver a beleza do Evangelho.
eles não vão ver a verdade, eles não vão ter a esperança que esse mundo não tem. Nós temos que ter a palavra, mas também temos que ter a intrepidez. Nós temos que ser fiéis às Escrituras Sagradas, e nós temos que falar o que é necessário, com muita sabedoria, com muito entendimento, não só com inteligência, mas com sabedoria. Quando você for repreender alguém, repreenda os homens mais velhos como a seus pais, as mulheres mais velhas como a sua mãe, os jovens como seus irmãos. E aí você vai fazer com muita sabedoria, com muito amor, e as pessoas vão receber, e o que vai acontecer é que as pessoas começam a mudar. É interessante ver em especial as crianças, como era a Júlia há 1 ano atrás, 2 anos, quando nós começamos Efésios, em outubro de 22, como era a Júlia? Como era a Helena? Você entende que a gente vê a evolução das pessoas, porque nós estamos inserindo sempre o elemento da repreensão com amor na vida das pessoas, que é exatamente o que o apóstolo Paulo quer que nós façamos. O que é necessário nos púlpitos do mundo de hoje é uma combinação de clareza e coragem. Pastor, você está falando só de igreja? De jeito nenhum. A sua igreja, a sua vida é um púlpito. Você prega com a sua vida, no seu trabalho, no seu estudo, aonde você estiver, você prega. Paulo pediu que os efésios orassem para que essas 2 coisas lhe fossem dadas: palavra e intrepidez, pois as reconhecia como dádivas de Deus. Devemos nos juntar a eles em oração em prol dos pastores, pregadores e todos nós. Quando você, antes de dormir, antes de você desligar, depois você desligou o seu celular, pare um pouco e medite pelo menos nos seus familiares mais próximos e nas pessoas da igreja. Ore por mim, para que Deus ele me dê sabedoria no falar, no exortar, que eu não exceda a medida e nem que seja mole demais, que eu tenha sabedoria na administração do meu tempo, no sentido de oração, leitura, meditação, para trazer para vocês. Paulo disse anteriormente na sua carta que ele tinha 3 razões para a prisão dele. A primeira delas é o Evangelho, palavra escrita. A segunda é o Senhor do Evangelho. E a terceira é quem recebe o Evangelho. O apóstolo Paulo fala que na verdade são 3 elementos, são 3 coisas, mas que na verdade são uma só. Comunicar na sua plenitude o Evangelho. Quando nós comunicamos plenamente o Evangelho, nós estamos sendo fiéis à palavra de Deus. Nós estamos sendo fiel ao Senhor que nos comissionou. E nós estamos sendo fiéis àqueles que não conhecem as Escrituras, que precisam ouvir aquilo que você não ouviu ainda. Ou melhor, aquilo que você já ouviu e as pessoas não ouviram ainda. Quantos ensinamentos você já recebeu e você tem guardado no seu coração? Falei isso de manhã. Quantas pessoas convivem com você que estão na igreja cristã, mas estão no engano? E você continua de boquinha fechada, simplesmente porque você não quer nem incomodar, nem ser incomodado. Talvez Paulo tivesse sido tentado a dar uma aliviada na palavra. Ele estava preso. Quando nós estamos em alguma prisão, em alguma escravidão, nós queremos sair daquela situação. Quando você pede para que eu ore por você por alguma situação, porque você está enfermo, está com uma dificuldade, você não quer ficar naquela situação. E o apóstolo Paulo, talvez ele tenha até passado no coração dele isso, mas ele recebeu a graça suficiente para poder fazer o quê? Continuar fazendo e cumprindo o seu propósito adequadamente. E aí no finalzinho do texto ele chega e fala assim, que ele é o embaixador em cadeias. Aí são as pérolas que tem por trás da leitura literal da palavra. E ele fala, eu sou embaixador em cadeias. Para mim e para você pode imaginar o seguinte, eu sou embaixador de Jesus e eu estou preso. Mas não era isso que ele estava falando. As pessoas que participavam de grandes festas naquela época, nos palácios, elas se adornavam. Homens e mulheres, eles se adornavam. Quando a gente vê aqueles presidentes da África, que são militares, eles estão com a sua farda, com aquele monte de medalha. Isso são as cadeias. E ele fala, eu sou um embaixador do Evangelho em cadeias. Só que eu não carrego no meu braço
pulseiras de ouro. Eu não carrego no meu peito medalhas, mas eu carrego essas algemas de ferro que estão prendendo aqui os meus braços e os meus pés. E eu quero mostrar para vocês, que era o que ele falava, que mesmo assim é muito bom servir a Deus. Isso é ser embaixador em cadeias. É você estar no meio da sua luta e dificuldade, que não é pouca, e você dar glória a Deus. E as pessoas, elas não vão entender nada. E mesmo assim você glorifica, e aí você explica para algumas pessoas. Paulo, servindo a Cristo crucificado, consideraria as cadeias dolorosas de ferro que o prendiam como insígnias, como medalhas mais apropriadas para a representação do Senhor. O que preocupava Paulo não era que os seus pulsos fossem libertos, e sim que a sua boca fosse fechada. Ele queria falar do Evangelho. É isso que ele queria. E por isso ele orou e pediu que os efésios orassem também contra esse tipo de oração. Não tem nenhum principado e potestade que pode ir contra você. Você está fazendo a vontade do Senhor. É exatamente o que Ele quer que você faça. E aí Paulo chega ao fim da carta que ele estava ditando. Ele não escrevia. As ideias, elas começavam a fluir através do Espírito. E havia uma palavra que parece um palavrão, que chama-se escribas ou amanuenses, que era a palavra mais conhecida. Quem era o amanuense de Paulo? Era Tíquico. Era aquele pastor que andava com ele, que estava ali visitando e estava redigindo. E Paulo tinha o costume de, quando ele chegava no fim, ele pedia a pena que ele escrevia e falou assim: deixa eu agora escrever algo do meu próprio punho, com as minhas próprias palavras, porque a pessoa, ela ouvia, interpretava e escrevia, não escrevia literalmente, não era um ditado. Como se você ouvir um texto que eu vou escrever, você fala assim: pô, esse texto é do pastor Paulo. Olha, esse texto na verdade foi o Felipe que falou, na verdade foi o Pedro que orou dessa maneira. Você começa a identificar as coisas. E o apóstolo Paulo, como ele fez na carta de Gálatas, como ele fez em Tessalonicenses, como ele fez em Corinto e como ele fez em Colossenses, ele também no final, ele dá algumas palavras finais. Ele chama esse Tíquico de um irmão amado, de um fiel ministro, e então ele abençoa. É o final da carta. As bênçãos que ele deseja para os leitores, elas viriam da parte de Deus, elas viriam da parte do Senhor Jesus Cristo, viriam da parte do Espírito Santo. Que bênçãos são essas? Que bênçãos são essas que nós temos que proclamar em relação às pessoas? Que bênçãos são essas? A primeira delas, ele finaliza a carta de Efésios 6 dizendo: paz seja com os irmãos e amor com fé. Paz era uma palavra característica dessa carta. No começo ele fala sobre a paz de Cristo, uma nova paz para um novo povo. Em consequência, Paulo os exorta a preservar essa unidade. A minha paz tem que ser a mesma paz do Gabriel e do Rafael, tem que ser a mesma paz da Ingrid, a mesma paz da Júlia. Todos nós temos que viver nesta mesma paz. Paulo exorta a manter essa condição de paz e amor, que permanecem juntos, que é mais ou menos a condição da música que o Felipe cantou. Um amor sem falsidade, uma comunhão. Fiquei só esperando. Na época que a gente estava lá na igreja Penteca, o pastor, que era o que ministrava o louvor, eu falava assim: olhe para o seu irmão do seu lado e diz assim, que você é uma pessoa muito amada, né? Mas ele não fez isso. A segunda bênção é a graça. A primeira é a paz, a segunda é a graça. A graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não está falando com todo mundo. Ele está falando com as pessoas que são realmente fiéis ao Senhor. Não é fiel de vir para a igreja. Não é fiel de chegar na hora na igreja. Não é fiel de participar da oração de quarta-feira. Esses são elementos que mostram quem você é e no que você crê. Mas é aquilo que está dentro do coração. Com essa expressão, Paulo caracterizou os seus leitores cristãos em termos do seu amor, não um amor normal, mas um amor de Cristo. As palavras aqui traduzidas por sinceramente são literalmente sem corrupção. É um amor não fingido. Como é que a gente cantou lá na música lá? Aquela lá da família lá. Sem qualquer falsidade. É isso aqui. É isso aqui que ele está falando. É esse amor sincero que procede de Deus, que a gente ainda não conhece. A gente luta para ter. É
um amor sem corrupção, uma qualificação do próprio amor de Deus sobre as nossas vidas. A oração é que a graça de Deus acompanhe aqueles que amam a Cristo. E aí ele fala paz, amor, fé, graça, que são incluídas, Helena, que são incluídas na saudação final do apóstolo Paulo. E aí ele fala graça e paz, que é o cumprimento de muitas igrejas. O apóstolo Paulo, ele começou esse texto, vai lá e abre em Efésios capítulo 1, verso 2. Efésios capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, na abertura da carta, por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso. Aos santos são aqueles que amam o Senhor sinceramente. E a vós outros, e paz da parte de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então no começo da carta ele fala exatamente o que ele fala no final: graça e paz. E agora ele termina com uma referência semelhante à graça e à paz. Nenhuma dupla de palavras poderia resumir de modo mais sucinto a carta inteira de Efésios, que ele deseja que você tenha graça e paz, que você proclame na sua casa graça e paz, no seu trabalho graça e paz, na sua escola graça e paz. A paz, portanto, no sentido da reconciliação com Deus e com os outros, que é a grande realização de Jesus Cristo. E a graça é a razão porque assim fez e a maneira de fazê-lo. Então essas duas palavras são as palavras que fecham essa condição das Escrituras Sagradas. E eu tomo a liberdade de, ao terminar o nosso estudo dessa carta aos Efésios, de fazer as mesmas palavras de Paulo, fazer as minhas palavras e declarar para você: paz seja com você que ama sinceramente ao Senhor, e graça seja com todos os santos. Amém, queridos? Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esse ano e meio, por esses 18 meses que nós meditamos, Pai, na carta aos Efésios. Muito ainda haveria de se acrescentar, Deus, mas essa foi a porção que o Senhor nos deu. Pedimos, Pai querido, que todo o ensinamento ele possa passar pelo sangue do Cordeiro, porque muitas coisas, Pai querido, eu tenho certeza que eu falei do meu coração e não da tua vontade, rebelde que sou. E peço, Pai querido, que o Senhor possa sondar o coração dos meus irmãos e irmãs que ouviram presencialmente, que ouviram pela internet ou que vão ouvir nos cultos gravados. Que o Senhor possa passar o teu sangue, Pai, purificar as palavras, e que as minhas palavras sejam como orações, como o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que essas palavras que foram proclamadas durante todos esses domingos possam ser limpas e purificadas, e encontrem em cada coração um local em que a semente possa crescer a 10, 60 e 100 por um. Oro e abençoo em nome de Jesus, graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Amém. Glórias ao Senhor.